Já andou de montanha-russa? Sabe aquela hora que o carrinho está pronto para despinguelar, assim, você fala, o que eu estou fazendo aqui? É essa hora. Mas vamos lá, agora não tem volta, né? Bom, como vocês podem ver, né, não é um dos tradicionais pregadores que está aqui, né? A explicação para isso é que o fim está próximo, não? Na verdade, algumas semanas atrás, a gente recebeu um artigo do Dan Juster. O Dan Juster é um dos obreiros ligado ao Asher, lá em Israel, né? O pessoal conhece ele aí de algumas passagens dele com a gente. É uma mensagem muito forte do Dan Juster, e o título da mensagem já chamava atenção, né? O título da mensagem era Salve os seus filhos da internet. Então, calma, eu não vou pregar aqui um retorno à idade da pedra, tá? Mas essa mensagem é muito pertinente, tinha coisas muito importantes, né? E eu vou compartilhar um pouco dela aqui também, né? Mas, como alguém que trabalha com crianças já há bastante tempo, né? Eu tenho o privilégio de observar as gerações que passam, né? Então, quem era criança no ano 2000 é diferente de quem é criança no ano 2010, que é diferente de quem é criança no ano 2020, né? A gente vê as diferenças entre as gerações conforme elas vão passando, conforme a gente vai tendo contato com elas e interagindo com elas, né? E nesse processo de observar, né, a mudança geracional, eu acabei chegando a conclusões muito parecidas com as conclusões do artigo do Dan Juster, né? E eu tinha compartilhado algumas dessas percepções com alguns pastores, tinha conversado com o Paulo Manzini um dia, falei com o Tony alguma coisa também. E aí, quando surgiu esse artigo, né, houve uma convergência muito grande ali de leitura, digamos assim, de interpretação da realidade, né, de como essa questão de tecnologia tem afetado as pessoas, né, e como essas gerações mais recentes, que são mais tecnológicas, são tão diferentes das gerações anteriores, né? Eu vejo isso lá em casa, né? Entre o Yuri e a Lídia são 4 anos de diferença, mas a forma como a Lídia interage com os amigos e a forma como os colegas da Lídia interagem entre si é muito diferente da forma como os amigos do Yuri interagem entre si, né? Então, em só 4 anos, já tem uma diferença muito perceptível. E a gente percebe que tem um componente, né, tecnológico que envolve isso, né? Assim, se você pegar as grandes tecnologias, os grandes aplicativos, Facebook, YouTube, Instagram, todas essas coisas, eles têm mais ou menos 10, 12, 13 anos de existência, né? Então, tem um pessoal que já nasceu nesse contexto, né, de muita rede social, né, a coisa do YouTube que dá voz para absolutamente qualquer pessoa falar absolutamente qualquer coisa, né? Quem cresceu nesse meio, né, está crescendo de um jeito diferente, né? E isso tem vantagens e também tem desvantagens. A gente vai explorar um pouco disso hoje aqui, né? Então, o foco do artigo do Dan Juster era a respeito de crianças e jovens, e eu vou acabar, né, o meu foco também vai acabar sendo grande para esse público, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui vai poder extrair algo de bom, né? Seja para você, né? Se você tem uma bugiganga eletrônica qualquer na sua casa, se você tem uma tela, se você tem alguma coisa que acessa a internet, eu espero que você possa tirar alguma coisa bacana para a sua vida hoje, tá bom? Mas vamos começar pela Bíblia e, a partir dali, a gente vai desenvolver um raciocínio, a gente vai construir juntos algumas coisas aqui, tá? O que nós estamos fazendo aqui essa manhã, né? Nós estamos aqui porque nós somos discípulos de Jesus, né? Somos pessoas que, de alguma forma, têm buscado viver debaixo da vontade de Deus. Houve algum momento na nossa história em que a mensagem do Evangelho chegou até nós, né?
e a gente tomou uma decisão simples, mas poderosa, né? Eu quero isso, eu quero seguir Jesus, eu quero andar nesse caminho. Quando a gente tomou essa decisão, né, algo transformador aconteceu no mundo espiritual. Nós fomos transportados de um lugar espiritual chamado Império das Trevas para um outro lugar espiritual chamado Reino de Deus. E nesse novo lugar onde a gente vive, no Reino de Deus, nós recebemos dele uma nova identidade, e nós recebemos dele uma nova forma de viver. Isso que se convencionou chamar de vida cristã. O que é isso, afinal? A vida cristã é uma série de pilares, de fundamentos, de práticas que a gente precisa cultivar na nossa vida para que essa vida com Deus que a gente leva seja uma vida frutífera. Tá? Então, esses fundamentos, esses pilares, eles ajudam a gente a ter clareza sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa segui-la. Eles ajudam a gente a tomar decisões. Eles ajudam também a combater o egoísmo que existe dentro da gente. Praticar esses pilares, viver debaixo desses princípios, produz resultado, produz transformação de vida na gente, de forma que o texto de 2 Coríntios 5,17 se torna verdade em nós. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se fez novo. Então a gente tomou uma decisão, a gente vive debaixo, sob nova direção, como o pessoal coloca uma plaquinha nos estabelecimentos às vezes. E essa nova direção, ela tem algumas características, tem alguns fundamentos. E essa primeira parte da minha fala, eu vou explorar esses fundamentos. Depois a gente vai ver como a questão da tecnologia, especialmente assim, os excessos do uso de tecnologia, são uma ameaça para esses fundamentos. Tá? Então eu vou construir a coisa aqui em 2 capítulos e depois eu vou juntar no final. Tá bom? Espero que não fique confuso. Então, primeiro eu vou falar dos pilares da vida cristã. O primeiro pilar é a Bíblia. Certo? Tá? Muitos textos que podem referenciar esse, eu escolhi o de Colossenses 3,16. Tá? Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Joia. Está aqui projetado. A gente vai projetar para dar um pouco aí de dinamismo para a coisa também. Queria parar um pouco nesse verbo habitar. A palavra de Cristo habite em vós. A palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa morar em nós. Não está falando aqui que a palavra de Deus vai dar uma passadinha na nossa vida todo domingo das 9 ao meio-dia. Não é sustentável viver uma vida cristã tendo tão pouco contato com a palavra de Deus. E lá em casa a gente sempre teve muita dificuldade para ter um momento de ler a Bíblia em família, mas esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu virar o jogo. E a gente lia sempre individualmente, cada um na sua, mas isso de parar e ler juntos, realmente está sendo uma conquista para a gente esse ano. Está tão legal que a gente até colocou a meta que a gente vai terminar de ler a Bíblia junto e a gente vai para a praia comemorar. Fica a sugestão. Você pode colocar um alvo aí para a sua família, para vocês conquistarem juntos. Mas o mais interessante desse processo de ler a Bíblia todo dia, juntos ali, e a gente trocar ideia um com o outro sobre o que a gente está lendo, é que muitas vezes, pelo menos para mim, acho que a Melissa e os dois podem confirmar, mas o que tem acontecido com a gente é que a gente lê tudo,
depois no dia seguinte ou nos dias seguintes, a gente passa por situações e o que a gente leu, puf, volta. Né? Aquela palavra que a gente leu volta para a memória e se torna, como diz o Salmo 119, luz para o nosso caminho. Né? Então a gente está lendo agora, né, Números, Deuteronômio, essa parte toda, que às vezes é um pouco árida, mas a gente vê, né, o Deus provedor nessas passagens, né? Assim, Deus cuidando do mínimo, do mínimo, do mínimo do detalhe. Né? Quando fala, olha, vai lá ter a cidade de refúgio, para que se alguém matou alguém sem querer, vai botar o cara lá para ficar protegido. E aí, quando o país aumentar de tamanho e tiver muito mais gente, tem que providenciar mais 3 cidades, viu? Porque vai aumentar de gente o negócio. Né? Deus preocupado com os mínimos detalhes. Né? O que é isso? Né? É o Deus provedor. Né? É o Deus que está cuidando de tudo, e isso tranquiliza a gente. Né? A gente vê, né, o Deus justo que está ali atuando, né? E a gente aprende a descansar nesse Deus justo quando uma injustiça cruza o caminho da gente. Né? A gente vê todos os exemplos da vida das pessoas, bons exemplos e maus exemplos. Né? A Bíblia foi feita, né? As histórias da Bíblia são histórias de gente de verdade. Né? Gente que acertou, gente que errou, gente que um dia fez uma coisa certa, outro dia uma coisa errada. Né? É gente como a gente. Né? Mas esses exemplos inspiram a gente nos acertos, eles corrigem a gente dos nossos erros, ou ajudam a gente a evitar repetir o erro. Né? Resumindo, né? Ler a Bíblia traz vida. Né? A Bíblia é um pilar inegociado para a nossa vida cristã. Volta ali, Isaac, por favor, para o desenho. O segundo pilar é a oração. Um dos muitos textos que a gente pode referenciar, estou usando aqui Colossenses 4:2. Colossenses 4:2 diz assim: perseverai em oração, velando nela, né, ou persistindo nela, com ações de graça. Né? Assim, falar de oração aqui em cima com o Abinério a 5 passos de mim, não vai rolar, não tem essa ousadia. Tá? O que eu posso dizer sobre a oração é que mesmo depois de quase 30 anos de convertido, a oração ainda é uma coisa misteriosa para mim. Né? E com certeza eu ainda tenho muito, muito, muito o que aprender a respeito. Né? Mas se a gente parar para pensar, o simples fato, né? Pensa nisso, né? Imagina isso comigo, né? Pensa o Deus do universo, né? Na grandeza dele, né? Deus que faz estrelas, cachoeiras, vulcões, oceanos. Pense na coisa grande e poderosa que você quiser, né? E foi Deus que fez tudo isso assim. Né? Pensar que esse Deus, vou usar umas aspas bem grandes agora, esse Deus entre aspas enormes, para o que está fazendo para me escutar? Como assim? Né? Então, só isso já é maravilhoso. Né? Só isso já lança uma perspectiva, né, sobre a oração que é para deixar a gente de boca aberta. Lembro de um tio que eu tinha, um senhorzinho português. Ele tinha uma chácara perto de São José dos Campos. De tempo em tempo, quando era criança, a gente ia lá, passar uns dias lá no meio do mato. Né? Aí eu calçava lá aquela bota de borracha de criança e ia atrás do meu tio. Ele ia cuidar das galinhas, eu ia junto. Ele ia pegar não sei o que, eu ia junto. Ficava ali na cola dele. Né? Eu gostava dele. Né? Mas ele não era assim uma pessoa espirituosa, engraçada, falador, não tinha um jeito assim com criança, um carisma, nada disso. Né? Mas eu gostava dele. E se você me perguntasse por que eu gostava dele, provavelmente eu diria, não sei, mas eu gosto dele. Né? Só depois, né, quando estava mais velho, eu entendi por que eu gostava tanto do tio Antônio português. Eu gostava dele porque ele me escutava. Né? Eu andava atrás dele,
falando todos os absurdos que uma criança de 8 anos pode falar, e ele estava lá junto comigo, de boa, ouvindo, respondendo, interagindo, né? Então, assim, como é bom ser ouvido, né? Que diferença faz quando a gente é ouvido, né? Pensar que somos ouvidos por Deus, né? Uau, como diria o Tony, né? O mais incrível ainda é a gente pensar que Deus, além de ouvir, ainda responde, né? E aí acho que a coisa fica mais misteriosa ainda, mas o que a gente pode dizer com certeza é que a essência de qualquer relacionamento é o falar e o ouvir dentro de um ambiente de amor e de respeito mútuos, né? E é isso que Deus propõe para a gente através da oração, né? Falar e ouvir dentro de um ambiente de amor, né? É por isso que a gente não pode prescindir da oração, ela é um pilar fundamental da nossa vida como seguidor de Jesus. Terceiro pilar é a comunhão. De novo, né, entre muitos textos que a gente podia pegar sobre isso, né, eu vou pegar aqui Romanos 12:10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu acho que a comunhão provavelmente é o pilar preferido dos jovens, né? Informações chegaram aos nossos ouvidos dizendo que teve gente dormindo às 4 da manhã no encontro do carnaval, né? Sim. O que é isso, né? É não querer parar de ficar junto, né? É experimentar aquela coisa gostosa da amizade, de dar risada, de dividir a vida, né? De andar em bando para lá e para cá, né? É gostoso isso, né? Faz bem a gente estar perto das pessoas e faz bem a gente dividir a nossa vida, né? Eu lembro de um período da minha vida, alguns anos atrás, um período que eu estava muito negativo, em geral, com uma série de coisas, andava muito chateado, com muitas perguntas e dúvidas assim na minha cabeça. É uma fase que realmente não estava legal. Nessa época eu trabalhava aqui em Cabreúva. E aí, algum tempo depois que eu estava ali, né, o Samuel, nosso queridíssimo ali, ainda morava em São Paulo, e ele começou a fazer um serviço de van, onde ele vinha de São Paulo todo dia para Cabreúva. É o presente que Deus me deu, né? Aí era um tal de, vamos almoçar junto para lá, vamos comer junto para cá, vamos botar gasolina na van, vamos não sei o quê, né? A gente teve alguns almoços épicos juntos lá em Cabreúva, né? A gente virou um grude, eu e o Samuel, né? Sim, ele também tinha algumas lutas dele, né? E a gente dividiu nossos corações e as nossas lutas um com o outro, né? E aquilo foi um alívio, pelo menos para mim foi. Não sei se ele ficou traumatizado, mas para mim fez bem. Tá? Mas o fato concreto, né, é que a vida de Deus é transmitida, né, através dos membros do corpo. A gente não pode viver a vida cristã isolado. É claro que você pode e vai sim ler a Bíblia em casa sozinho, você vai orar sozinho em casa e tudo bem. E você vai receber vida quando você faz isso em casa. Mas você pode receber muito mais estando conectado com as pessoas, né? Então a gente não pode abrir mão da comunhão. É um pilar da nossa vida cristã essencial. O quinto pilar, eu coloquei... quarto, perdão. É o serviço. Tá? Lá em Gálatas 6, diz assim, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tinha um garoto, era meu aluno de escola dominical quando a gente, lá em Sorocaba, quando os dinossauros andavam sobre a terra, que acho que ele tinha uns 8 anos assim. Aí o pessoal ensinou esse versículo para as crianças e tal. Aí um dia ele foi com a mãe na feira, aí de repente ele foi lá e tomou a sacola da mão da mãe. A mãe falou: Vitor, o que foi isso? Ele falou: levai as cargas uns dos outros.
mas ele foi bem literal, né? Mas o nosso serviço, né, ele é baseado em 2 princípios que são fundamentais para o discípulo de Jesus. O primeiro princípio é: eu não sou mais o centro das coisas. Né? Tem o meu próximo, tem pessoas aqui ao meu redor, né, e essas pessoas importam. Né? E se alguma dessas pessoas ao meu redor tem uma necessidade, eu não posso ficar parado aqui assistindo. Né? E o segundo princípio, tão poderoso quanto, é o seguinte: a maior parte das coisas que Deus quer fazer nesse mundo, Ele faz através de pessoas. Acho que o testemunho do nosso irmão churrasqueiro aqui foi muito claro nesse sentido. Então, estava para baixo, recebi uma mensagem. Estava com um problema, veio alguém e orou. Estava com uma situação, veio alguém aqui e ajudou, né? Olha as pessoas, né? Assim, olha Deus usando as pessoas, né? Para tocar na vida dele, né? É claro que tem momentos que Deus pode chegar ali de sopetão, né? E fazer tudo Ele mesmo, né? E amém por isso, também está valendo, né? Mas o que é mais comum de ver, o que a gente vê com mais frequência, né? A gente vê que Deus salva pessoas como? Através de gente que proclama Jesus. Como é que Deus cura pessoas? Através de gente que tem fé e vai lá e ora. Como é que Deus edifica as pessoas? Através de gente que vai lá e compartilha a palavra, né? Que ensina, que divide aquilo que ouviu de Deus. Como é que Deus consola as pessoas? Através de gente que recebe, de gente que abraça, de gente que tem uma palavra para te dar naquele momento difícil. Né? Como é que Deus ama as pessoas? Através de amigos fiéis aqui na terra. Como é que Deus supre necessidades de pessoas? Através de pessoas generosas. Né? Me entregaram um pacote com uma sacola com um monte de fralda ali, eu nem sabia para que era. Né? Mas é Deus cuidando de alguém, né? Que tem um monte de filho, está precisando de fralda, não sei ao certo o contexto. Mas Deus está cuidando dessa pessoa, através de pessoas. Né? Então, esse é o jeito que Deus faz as coisas, na maior parte das vezes. Né? E a gente precisa, então, esse servir, esse ministrar uns aos outros, com nossos dons, com nossas capacidades, com nossos recursos, né? Esse pacote todo eu chamei de serviço. E a gente não pode abrir mão disso na nossa vida. Quinto pilar, perseverança. Lá em Marcos 13:13, diz assim: sereis odiados de todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Bom, não é segredo para ninguém que a gente vive num mundo mau. Né? Há quase 2000 anos, um dos apóstolos escreveu: o mundo jaz no maligno. Né? Se naquela época já estava desse jeito, o que dizer dos dias de hoje? Sim, não melhorou nada de lá para cá. A única coisa que aconteceu é que a maldade se sofisticou. Né? Então agora, né, as maldades analógicas viraram digitais também. As analógicas continuam existindo. Né, mas tudo é mais sofisticado, tudo tem um verniz que dá uma enganada, mas continua sendo maldade. Né? Então a vida cristã não é um mar de rosas. Nunca foi, não é e não será. Por quê? Porque Deus nunca prometeu isso. Simples assim. Né? O que Deus prometeu é que Ele estaria com a gente nas dificuldades. Né? Aí você olha para Daniel e vê que Daniel não foi poupado da cova dos leões. Ele entrou lá e Deus livrou. Deus estava com ele. Os amigos dele não foram poupados da fornalha, eles foram jogados na fornalha. E Deus entrou lá na fornalha com eles. Né? E quantos exemplos mais você quiser de dificuldade. No mundo tereis aflições. Né?
mas tenha de bom ânimo. Né? Então, Deus prometeu que ia estar com a gente, né? E é isso que nos dá força para não desistir. Então, a gente precisa se apegar nessa promessa e seguir em frente. Porque nós vamos passar por coisas assim. Nós vamos passar por casamento difícil. Vai ter casamento difícil, vai ter marido difícil, vai ter esposa difícil. Vai ter filho difícil, vai ter chefe difícil, vai ter escola difícil, vai ter doença, vai ter regime, vai ter IPVA, vai ter a sogra, vai ter o que for. Ou todas as anteriores, né? Nas diferentes fases da sua vida. Né? O que a gente não pode? A gente não pode desistir de lutar. Né? E principalmente, a gente não pode desistir de nos manter no caminho de Deus. Né? As dificuldades não podem ter esse poder de empurrar a gente para fora do caminho. Né? Tem a atitude lá da esposa de Jó, que virou para ele e falou: você está todo lascado aí, amaldiçoa Deus e morre. Né? Assim, esse pensamento vai vir em algum momento de luta. Né? Mas a gente precisa persistir. Assim, a gente não pode parar de andar no caminho que estamos. E é um caminho estreito. Né? Jesus avisou que o caminho era estreito. Né? Quando eu penso em caminho estreito, eu não penso assim, sei lá, numa picadinha no mato que você vai andando assim e que só cabe os seus pés e mais nada. Quando eu penso em caminho estreito, eu tenho a seguinte imagem mental. Eu penso, sei lá, em duas montanhas e um espaço mínimo entre as duas montanhas, por onde você passa meio de lado assim, encolhendo a barriga, e ainda assim você se rala de tempo em tempo contra as pedras que estão à frente e atrás. É isso que eu visualizo como andar num caminho realmente estreito. Né? Então vai ser apertado sim. A gente vai se ralar sim e vai doer sim. Mas é o caminho aonde tem vida. Né? E a gente não pode desistir. A perseverança é um pilar para a vida do cristão. Sexto e último, para eu encerrar essa parte, né? Último, mas não menos importante, né? A santidade. E para falar de santidade, eu peguei aquele texto de Filipenses 4:8, que é o texto da mente, né? Do pensamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Uma vida de santidade é um estilo de vida onde a gente se afasta do mal. É um estilo de vida onde a gente nega a si mesmo. E é um estilo onde a gente se nega quaisquer prazeres que estejam relacionados ao pecado. Para você ter essa atitude de se negar prazeres, né? Sim, de onde vem isso? Isso nasce de um coração que teme a Deus, em primeiro lugar, mas acho que um outro fator importante é uma mente que está constantemente cheia daquilo que Deus aprova. Né? Por que é que a mente, o pensamento, é tão importante para construir uma vida de santidade? Porque tudo que a gente faz e fala nasce aqui. Né? E é aqui que as piores coisas acontecem. Né? Você provavelmente não matou ninguém fisicamente aqui do lado de fora. Você matou, depois me avisa para eu ficar longe de você. Mas provavelmente você já matou alguém aqui dentro. Né? Tem aquela frase famosa da esposa do Billy Graham, né? Ele viajava, quase não ficava em casa. Alguém perguntou para a esposa dele, falou: olha, a senhora já não pensou no divórcio algumas vezes, né? Com esse marido tão ausente, né? Aí ela falou: divórcio não, mas homicídio já. Enfim, né? Tudo que é porcaria nasce aqui. Né? Pecados sexuais, os praticados e os não praticados, nascem aqui. Né? Então, a gente precisa ser santo porque Deus é santo e porque Ele nos chamou para ser representantes dEle aqui na Terra. E isso passa necessariamente por uma mente limpa. Né? Concordamos com esse desenho aqui?
né? A gente poderia até colocar algumas outras coisas, tal, mas acho que a gente pode concordar e construir em cima disso, né? Não dá para viver uma vida cristã, não dá para caminhar com Jesus sem ter essas coisas funcionando na nossa vida. Tudo bem? Legal. Então agora a gente vai começar a falar de como as bugigangas tecnológicas do nosso tempo interferem nesse esquema aqui, tá? Pode tirar um pouco, a gente vai voltar para esse slide mais tarde, tá? Mas antes de entrarmos nas bugigangas, uma pequena história da infância. Eu tive o privilégio, a felicidade de estudar numa escola muito boa quando eu estava ali nos anos de fundamental, né? Assim, era uma escola top assim na cidade e Deus nos abençoou com uma bolsa, né? E então estava eu lá, pobretão, estudando com a filha do prefeito de Sorocaba na mesma classe, por exemplo. Era uma escola legal, uma escola de elite, em termos ali de pessoal que frequentava, vamos dizer assim. Então tinha alguns pais que tinham uma ilusão que se eles pegassem os filhos rebeldes deles e colocassem naquela escola bacanuda ali, só de gente top, que esse ambiente ia fazer os filhos dele mudarem para melhor. Lê do engano, né? Não era uma escola cristã, não era convertido, nada. Mas, enfim, acho que esses pais estavam tão desesperados que eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa, né? Então, naquele nosso bando ali de crianças normais, de vez em quando aparecia um sujeito com esse perfil diferente, né? Alguém bem difícil, bem rebelde, bem diferente, que destoava muito do jeito das crianças da escola. Então, estamos lá para começar mais um ano letivo, para começar o 5º ano, e surge o Tijolão. O apelido do garoto era Tijolão. O Tijolão devia ter uns 14 anos, 1,80 m, 90 quilos, e estava no 5º ano. Ele era do tamanho do elefante e tão inteligente como uma alcachofra. Assim, você já ouviu aquele ditado que diz que quando você só tem um martelo na mão, tudo vira prego? Né? Quando o martelo é a única ferramenta que você tem, tudo vira prego. Bom, o Tijolão só tinha um instrumento para resolver qualquer situação: o muque. Né? Então a gente chegou lá e chegou esse cara junto, né? E o Tijolão, ele falava assim, uns palavrões e umas imoralidades que, sem brincadeira, eu não ouvi nem de homem adulto depois que eu cresci. E ele falando aquilo para a galerinha de 10 anos. Né? Ele xingava e implicava com todo mundo que olhasse diferente para ele. E se você ousasse encarar, vários meninos apareceram com os olhos com a cor diferente. O que eu estou querendo dizer aqui, lembrando essa história, é que era um tormento ter o Tijolão por perto. Né? Assim, você nunca sabia, o cara passava por você gelava, porque você nunca sabia se ele ia virar uma no meio da sua cara por nada. Né? O cara era uma fonte que jorrava sujeira, violência, ansiedade e medo para aquela turminha do 5º ano. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você, querido pai, querida mãe, ou pessoal das crianças das sextas-feiras aí que estão acompanhando. Você acha... Vou dar para as crianças, né? Cadê o Josué? Né? Cadê o Mateuzinho aqui? Você acha que a sua mãe ia trazer o Tijolão para brincar com você na sua casa? Joinha, né? Você, pai, mãe, né? Você traria o Tijolão para sua casa para deixar ele fechado no quarto com seu filho? Sabendo de todo o dano que esse cara pode causar? Bom, graças a Deus, espero que você não tenha um tijolão dentro da sua casa para ensinar besteira para o seu filho. Mas no lugar do tijolão você tem... Tcharam! Tijolinho. Você tem
algumas centenas de milhares de YouTubers, sites, blogs, tudo o que você imaginar, né? Todos muito capacitados e preparados para fazer o papel que o tijolão fazia, e um pouco pior. Né? E é engraçado esse tempo, agora eu vou começar a falar um pouco mais para os pais, né? Esse tempo que a gente vive, que os pais têm esse pânico, né, de não deixar as crianças brincar na rua, né? Não, porque pode passar alguém, tem alguém estranho, não sei o quê, o vizinho é esquisito, tal, né? E aí você deixa o filho trancado no quarto com o computador e sabe lá o que é que está passando, né? Naquele computador, naquele celular, né? Talvez fosse menos perigoso deixar brincar na rua do que deixar uma criança desassistida na frente de um computador com acesso à internet. Então, eu quero colocar um pouco em xeque esse conceito. Né? De qualquer forma, né? Eu sei que a internet não tem só coisa ruim, né? Tem coisa boa, ela pode ser uma bênção também, né? Mas é muito a respeito da gente saber manusear as coisas. Né? Se eu fosse fazer uma comparação aqui, eu diria que a internet é como um pântano. É um grande pântano, um grande brejo, cheio de água podre e fedida, mas que tem alguns pontos secos. E nesses pontos secos tem umas flores maravilhosas. Tá? Então, se você está querendo as flores maravilhosas, você vai ter que arranjar um jeito de entrar lá, né, e pegar essas flores sem atolar na lama podre. Né? O que eu quero dizer é que é preciso cuidado. Quero dizer que a internet não é um território neutro. Né? Não se engane. Né? O mundo virtual, como um todo, não é um território neutro. Ele não é feito por pessoas que falam, vamos fazer aqui essa coisa e cada um interprete como quiser. Não. Né? Assim, tudo referente à internet e entretenimento nos nossos dias é feito por pessoas que têm uma agenda, que têm uma intenção. Tá? Assim, qual é o nome que esses youtubers, essas pessoas se dão, que eles se chamam? Eles se chamam de influenciadores digitais. Né? O que é que você vai pensar se eu disser para você, eu sou um influenciador? Se eu sou um influenciador, isso significa que eu quero influenciar você. Isso significa que eu quero que você coma aquilo que eu como, ou que você vista o que eu vivo, o que eu visto, que você pense como eu penso, que você compre o que eu compro. Você percebe que não tem nem máscara aqui? Existem muitas coisas que são mascaradas, que são disfarçadas para enganar mesmo. Mas aqui não tem máscara. Essas pessoas se apresentam como influenciadores. Né? Eu sou um influenciador. Eu vou mexer com a cabeça e com o coração de quem está me assistindo. Esse é o ponto de partida para esses caras. Né? E aí a gente precisa pensar, como é que ficam os milhões de crianças que acessam todos esses conteúdos de forma desassistida, por horas e horas e horas por dia. Né? É um perigo. Né? Caso real que aconteceu na escola cristã. Né? Uma criança fez uma pegadinha com a outra. Pegou biscoito recheado, colocou pasta de dente no lugar do recheio e deu para a outra comer. Né? Aí a Melissa veio contando isso e eu fiquei pensando, isso é um negócio muito frio e calculista para ter sido uma ideia original e impetuosa de uma criança pequena. Bora olhar no YouTube. Tá lá, o youtuber ensinando a fazer a pegadinha da bolacha recheada. E é bolacha. Há controvérsias. Né? A Melissa fez uma enquete entre os alunos dela. Né? O que vocês querem ser quando crescer? Youtuber. Né? Na nossa época, né, tinha jogador de futebol, tinha muitas opções. Mas hoje a galera toda quer ser youtuber. Né? Enfim, a gente não pode ser ingênuo. A gente precisa ter consciência de que a gente está numa batalha pelos corações, as mentes e as almas das pessoas. E a internet é um campo de batalha pelo coração, a mente e a alma das pessoas. Existe uma quantidade enorme
um esforço e um dinheiro enorme investido pelo sistema para ganhar o coração e a mente dos nossos filhos. Eu vou dar um exemplo que o Clésio trouxe lá em Serra Negra, no encontro dos professores da escola cristã. Você sabia que as indústrias de videogame, eles contratam médicos neurologistas para participar do desenvolvimento dos games? Para que isso? Esses médicos especialistas, eles calibram o nível de dificuldade do jogo. Se for difícil demais, a pessoa desiste do jogo. Se for fácil demais, fica sem graça. Então ele calibra a dificuldade para que de tempos em tempos, mesmo jogadores pouco habilidosos tenham um sucesso. Porque o sucesso gera uma descarga química positiva no cérebro, né, a liberação de uma série de substâncias que deixa a pessoa antenada ali para continuar jogando. E é assim que eles viciam os nossos filhos em videogame, usando médicos que juraram usar seu conhecimento só para fazer o bem. Percebe como não é uma coisa neutra? Percebe como é uma coisa feita, calculada? Todo sucesso que a gente tem, ele libera na química do cérebro algumas substâncias, uma delas, a principal, chamada dopamina. Você tem essa descarga e tem uma sensação boa. Sabe quando você morde aquela picanha caprichada assim? Que é aquela coisa boa? Dopamina. É uma descarga química no cérebro que causa prazer. Sim. Você sabe por que é que bebida alcoólica e cigarro viciam? Eles têm substâncias que em si são viciantes, mas quando a pessoa bebe, ela também recebe uma descarga química no cérebro de dopamina, alguma coisa ali ligada aos centros de prazer. Essa química do cérebro, essa química do prazer no cérebro, ela é altamente viciante. Então é por isso que tem gente que fica viciada em comida, gente que fica viciada em cigarro, gente que fica viciada em bebida, em droga, ou em joguinho, ou em internet. Todas essas coisas geram descargas químicas no cérebro que causam uma sensação de bem-estar. Aí tudo bem, você pega nossas leis de saúde e você vê que ninguém vende não se vende bebida para criança, não se vende cigarro para criança. Mas pega-se um celular, dá-se na mão de uma criança e ela passa horas e horas e horas e horas mexendo com a bugiganga e tendo descargas químicas de dopamina no cérebro. O que é que isso faz com o cérebro? Ele transforma o cérebro da criança num cérebro de viciado. Sim, o cérebro do seu filho pode estar sendo transformado num cérebro que funciona como o cérebro de um alcoólatra. Já parou para pensar na gravidade disso? Nós estamos criando um exército de crianças cujos cérebros funcionam como cérebros de dependentes químicos. Você quer um termômetro para ver como é que vai a sua vida dos seus filhos? Talvez com isso que eu estou falando você possa estar pensando, será que a gente está exagerando aqui em casa? Eu vou te oferecer algo para te ajudar. Não é preciso, mas acho que pode ser um indicativo. Eu vou te dar uma lista de atividades alternativas. Esportes coletivos, tocar um instrumento, ouvir música, leitura, jogos de tabuleiro ou brinquedos variados, bicicleta, patins, skate, atividades ao ar livre, brincar com os amigos sem uso de aparelho, desenho ou qualquer forma de arte ou habilidade manual. Sim. O seu filho tem interesse por alguma dessas coisas? Porque um dos grandes efeitos do mundo virtual sobre as pessoas é exatamente uma perda de interesse pelo mundo real. Se você precisa empurrar o seu filho para fora, falando, sai daqui, sai desse quarto e vai chutar uma bola no quintal, tem alguma coisa errada. Não, vamos caminhar. Não, deixa eu ficar aqui jogando. Tem alguma coisa muito errada. Então, não estou falando, se você manda o seu filho fazer alguma coisa dessas. Acho que o termômetro mais correto seria assim.
o seu filho procura voluntariamente alguma dessas atividades offline? Se ele coloca interesse real, dedicação, esforço, prazer nessas atividades offline, isso é um sinal positivo. Mas é esquisito, porque a gente costumava ver as crianças como pessoas energéticas, divertidas, alegres, criativas. Aí hoje a gente começa a falar de depressão infantil, de ansiedade infantil. O que é que mudou? Mudou que as crianças não fazem mais aquelas coisas que eu listei. Elas ficam na frente de aparelho o tempo todo. Um dia na escola cristã, a Melissa deu uma tarefa para os alunos, falou, crie um personagem, crie um super-herói, alguma coisa. E falou que foi frustrante, porque ninguém sabia criar mais nada. Falou, mas o que você faz quando você precisa fazer uma coisa de arte, não sei o quê? Eu olho no Pinterest e copio. Sim. Então está vindo uma geração de pessoas com um nível de criatividade muito baixo. Tudo que eles sabem fazer é se referenciar no que já está feito. A gente precisa saber medir se estamos nos excedendo ou não. Eu vou apresentar aqui 4 efeitos dos excessos de tecnologia e você vai poder refletir como andam as coisas na sua casa. Primeiro, o uso excessivo de tecnologia diminui a capacidade de construir relacionamentos significativos. Coisa mais óbvia a respeito da internet ou de um aparelho como esse é que ele é desenhado para uso individual. Portanto, ele promove o isolamento. De repente, a partir do advento do smartphone, da capacidade de você acessar a internet em qualquer lugar que você esteja, a partir disso aqui, eu não preciso mais das pessoas para ficar entretido. Antes eu estava numa fila de banco, numa fila de supermercado, o que eu ia fazer? Eu ia puxar papo, porque eu estava entediado. Agora eu não preciso mais de uma pessoa para me distrair. Tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu gosto está aqui, eu vou direto na minha coisa preferida. E aí fica aquela cena bizarra de mesa de restaurante, onde tem 5 pessoas numa mesa e todo mundo olhando, cada uma olhando para o seu aparelho. Sim. Estamos criando uma geração de pessoas que não precisam de pessoas. E isso é perigoso. Lembra da dopamina, dos químicos do cérebro? Tem um efeito interessante, uma outra coisa interessante dela. Um fumante, quando ele fica estressado, o que ele vai fazer? Fumar. Um alcoólatra estressado, o que ele vai fazer? Beber. O que uma pessoa dependente de tecnologia vai fazer quando está estressada? Ela vem para um aparelho. Aquela outra cena esquisita, aposto que você vai se identificar com essa. Aquele dia que você está meio para baixo, aí você abre o WhatsApp e manda oi, 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 para 20 pessoas na esperança de que alguém responda o seu oi. Já fez isso? Aí quando vem aquele oi, plim, dopamina. O ponto é, uma pessoa viciada em tecnologia, numa situação de estresse, uma situação de conflito, uma situação de problema, ela não vai procurar pessoas, ela vai procurar um aparelho. Isso quebra relacionamentos. Seu filho está estressado, ele não vai te procurar, ele vai se confortar, se consolar no aparelho. E aí ele vai ficar aqui pendurado recebendo aquele excesso de informação que tem no mundo virtual. E eu vi uma entrevista de um neurocientista na CBN falando que o nosso cérebro gosta de informação e até um certo nível o cérebro cola como se fosse uma etiqueta na informação que a gente está recebendo, uma etiqueta positiva ou negativa de acordo com o que a gente recebe. Porque até uma certa quantidade de informação, nosso cérebro cola etiquetas positivas, porque a gente gosta de aprender, fomos feitos para aprender. Mas quando a gente sobrecarrega, e nós sobrecarregamos hoje, como mecanismo de defesa, o cérebro passa a colar etiquetas negativas nesse excesso de informação. O que é que isso gera na pessoa? Ansiedade. A pessoa ansiosa vai para onde? Para cá. Círculo vicioso estabelecido. Segundo ponto,
o uso excessivo de tecnologia, ele reduz a capacidade de atenção. Tá? Vocês estão vendo ali que estão aparecendo umas bombinhas, né? Vou explicar. Então, olha só. Né? A perda de capacidade de construir os relacionamentos. Né? O que ela afeta a nossa vida? Na comunhão e no serviço. Né? Se eu só preciso de um aparelho para me divertir e não preciso mais de pessoas, como fica o pilar da comunhão? Né? Se eu estou tão isolado aqui no mundo que eu perco a noção de quem está ao meu redor e das necessidades de quem está ao meu redor, como é que fica o meu serviço, né, na vida da igreja? Então perceba que a tecnologia está dinamitando os nossos pilares. Vamos em frente. Excesso de tecnologia reduz capacidade de atenção. Né? Toda a comunicação da internet ela é feita por textos curtos, por emoticons, figurinhas, etc. Né? Você entra no site, lê um pouquinho, clica, lê um pouquinho, clica, lê um pouquinho, clica. Ninguém lê texto longo. Né? Na internet não existe texto longo. Né? Qual é o efeito disso? Né? Você deixa de exercer a sua capacidade de ficar concentrado acima de um certo tempo. Você se concentra menos, pensa menos, critica menos. Né? Portanto, né, você passa a receber as coisas sem mastigar, sem analisar, sem avaliar, porque você perdeu o hábito de ficar focado, analisar e criticar aquilo que você ouve. Tá? Aonde que vai a dinamite? Na Bíblia. Né? Se você só consegue ler mensagem instantânea e textinho curto de internet, como é que você vai fazer para ler 3 capítulos da Bíblia? Como é que você vai fazer para digerir esse texto, para meditar, né? Para sentar ali e se aquietar, deixar a palavra falar com você? Né? Então as tecnologias oferecem um destreinamento na nossa capacidade de atenção, que causa um impacto na nossa vida com a palavra. Terceiro, talvez um dos efeitos mais nefastos da tecnologia. Ele acostuma a pessoa a um sistema de recompensas imediatas. Né? A gente perdeu a capacidade de esperar. Nossas crianças, nossos jovens não sabem esperar. Tá? Eles fogem de tudo que é elaborado. Eles fogem de tudo que exige perseverança. Tudo que exige uma espera. Uma geração imediatista, quer resultados aqui e agora em tudo. Eu lembro que eu interagi com um garoto uma vez e ele falou para mim, eu não gosto de vôlei. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou ruim. Eu falei, tá bom. Quantas vezes você jogou vôlei na vida? Eu falei, 3. Eu falei, hello, é claro que você é ruim. Ninguém fica bom em vôlei jogando 3 vezes na vida. A vida real não tem a calibração neurológica dos videogames. Na vida real é preciso esforço, é preciso suor, é preciso errar e tentar. Perseverança. Conversei com um outro garoto também que participou com os amigos de uma bateria de jogos no acampamento. Falei, como foi a gincana? Ele falou, foi muito legal, mas o fulaninho que estava comigo me deixou sozinho. Falei, como assim? Ele falou, ele desiste de tudo. Gente, nós precisamos ensinar nossos filhos de que a gente não vai ter um sucesso a cada X minutos para nos manter animados na vida real. Esse formato de recompensa imediata está modelando as nossas mentes do jeito errado. E como é que fica a vida de oração e a perseverança se a gente não aprende a esperar? Sim, meus pais estão aqui, assistindo a palavra, se qualquer coisa a culpa é deles. Mas assim, minha mãe foi a primeira a se converter em casa. Meu pai se converteu depois de 10 anos. Minha mãe orou 10 anos pelo adorável cabeça dura que é o meu pai. Ainda bem que a minha mãe não tinha um jeito digital de pensar. Senão ela teria desistido. Por último, o uso excessivo da tecnologia nos expõe a todas as agendas do sistema. E, de novo, quando você consome informação, você não está recebendo apenas fatos e dados.
Você está recebendo um ponto de vista. Você está recebendo a visão de mundo de quem escreveu e produziu aquilo. E não se engane, a gente está num sistema maligno, governado pelo diabo, e o diabo usa todos os fantoches dele, que ele tem, para tentar fazer as pessoas desacreditarem que aquilo que Deus diz que é bom e certo é de fato bom e certo. Né? De novo, né? A internet é um território dominado pelo inimigo. Né? E aí a pergunta que eu quero deixar é: quem é que é preparado para entrar num território hostil e sair ileso? Tem um tipo de pessoa que é preparado para entrar num território hostil e sair ileso. Um soldado treinado. Esse é o tipo de pessoa que entra num território hostil e sai ileso. Né? Um soldado bem treinado e armado até os dentes. Né? Então, antes de você deixar o seu filho solto na internet, pai, mãe, eu queria te fazer essa pergunta. O seu filho já é um soldado bem treinado? Seu filho está firme o suficiente para ser deixado sem assistência diante de um aparelho? Seu filho está firmado na verdade a ponto de não ser influenciado pelas mentiras que ele vai ouvir? O seu filho tem armas para refutar as mentiras que ele vai ouvir? Se você mandar um soldado armado para o fronte de batalha, você vai ter uma batalha. Se você mandar uma criança desarmada para o fronte de batalha, você vai ter um massacre. Eu quero voltar para o quadro aqui dos pilares e ver tudo que a gente construiu. Dá o foco total ali, Isaac, por favor. Né? E com todo esse conteúdo que a gente recebe, né? Lá se foi a dinamite na santidade. Né? Isso para não falar de pornografia, por exemplo. Né? Então, o que eu quero dizer é que, né, a gente precisa aprender a lidar com esse negócio, né, para manter a nossa vida cristã saudável. A gente tem que estar alerta para não deixar que a tecnologia, que esse modo digital de viver, dinamite os pilares da nossa vida cristã. Né? E talvez você precise tomar algumas decisões radicais agora. Talvez você precise colocar limites. Talvez você precise de alguma forma de desintoxicação digital na sua casa. Talvez seus filhos vão me odiar por causa do que eu estou pregando também, mas não posso fazer nada. Algumas sugestões que o Dan Juster traz. Né? Primeiro, começa pelo exemplo. Não fique você, adulto, pendurado no celular o dia todo. É uma queixa frequente das crianças com quem a gente convive. Ah, meu pai fica no celular o dia todo. Ah, minha mãe não sai do computador. Ou qualquer variação sobre o mesmo tema. A gente ouve isso das crianças. Segundo, transparência. Todo acesso à internet na sua casa deve ser feito em lugares públicos. Nada de fone de ouvido. Nada de ficar trancado no quarto com o celular. Né? Transparência. Né? Terceira, aí é uma visão do Dan Juster, e eu concordo muito, e eu sei que eu sou exceção a essa regra nesse mundo, talvez até dentro da igreja. Tá? Não dê um celular para o seu filho pequeno, a não ser que ele precise. E se o seu filho precisa de um celular, por exemplo, porque ele fica em casa sozinho, algumas horas por dia, considere um celular estilo antigo, daquele que só telefona. Custa R$80 e ninguém quer roubar. É uma dor de cabeça a menos. Né? Ah, não sei o que, o Joãozinho levou o iPhone 25 para a escola e perdeu. Não. Você não vai passar por isso se você dá um telefone para o Joãozinho que só telefona. Né? Coloque senhas e filtros nos seus aparelhos para garantir que os seus filhos não peguem escondido. Né? O infame WhatsApp da classe, né? O do ano passado, assim, eu lembro, às vezes o WhatsApp tinha esse grupo, eu pus o grupo de WhatsApp da sala do Yuri no meu celular, para eu saber do que os colegas dele estavam falando. Só falavam groselha, por sinal, mas aparecia a mensagem às 3 da manhã. E eu ficava pensando o que é que um garoto de 12 anos que tem escola amanhã está fazendo de pé com um aparelho às 3 da manhã. Coisa boa não pode ser. Né? Se o seu filho precisa de internet para fazer uma pesquisa, senta junto, acessa junto.
Se o seu filho vai na casa de um amigo, certifique-se que os pais do amigo também tenham os mesmos padrões de controle que você tem. Se os pais do amigo não têm os mesmos padrões de controle que você tem, inverta o jogo e traga o amigo para sua casa. Dá mais trabalho? Dá. Mas nós estamos falando da segurança do seu filho. Leia livros de verdade. Leia e faça seus filhos lerem. Leiam a Bíblia, leiam histórias, biografia, livro espiritual, aventura, romance, mistério. Leia, né? No papel de preferência. Né? Se você tem um streaming, né? Uma Netflix, um Amazon da vida, assistam juntos em família. Né? Quando alguém vem me falar, né, de um filme, de uma série, isso aqui é super legal, tal, não sei o quê, primeira pergunta que eu faço, dá para assistir com criança? Dá para assistir em família? Né? Bom, tem uma cena, sabe como é que é? Tá bom, legal. Então, obrigado pela dica, mas não vai entrar na minha lista. Né? Desenvolvam habilidades novas, né? Aprender língua, tocar instrumento, praticar esporte, assistir, sim, o que for, assim, se ocupem de coisas offline, né? Façam atividades ao ar livre, joga jogo de carta, jogo de tabuleiro, enfim, inventa coisas. E é claro que tudo isso dá muito mais trabalho do que toma aqui, né? É fato, dá mais trabalho, sim. É mais complicado, sim. Né? Sim, você trazer uma criança, trazer um amigo para ir ficar com seu filho em casa, envolve lá uma preparação, não sei o quê, vai ter que fazer uma comida, vai ter que fazer um lanchinho, tem que dar uma arrumada na casa para disfarçar a bagunça, etc. Dá trabalho? Dá. Né? Bolar um passeio, bolar uma coisa diferente, né? Dá trabalho? Dá. Né? Mas, de novo, nós somos o povo que anda no caminho estreito. Né? Nós somos um povo que persevera. E a gente está falando da saúde mental e espiritual das nossas famílias. Né? E assim, talvez você chegue a uma conclusão triste assim de, caramba, a gente já está extrapolando, já aconteceu. Eu já estou viciado em internet, meus filhos já estão viciados. O que eu faço agora? Né? Orar. Né? Romanos 12. Renovação da mente, para que experimentem a boa e perfeita vontade de Deus. Né? Uma mente renovada que não se conforma com o mundo. Né? O que eu faço agora? Né? Toma esses passos aqui. Né? Acerta os controles da sua família. Fora isso, né? Traga seus filhos para a presença de Deus, óbvio. Né? Se seus filhos forem convertidos, forem batizados com o Espírito Santo, né? Muito dessas coisas vão perder poder sobre a vida deles. Né? Interessante, né, na leitura do Velho Testamento, a gente viu Deus colocando regras de higiene para o povo. E ele falava assim, né, Deus falava assim, né, não pode haver imundície no meio do arraial, porque eu habito no meio de vocês. Eu queria te desafiar a trazer esse princípio para a sua casa. Não como um princípio sanitário, mas como um princípio digital. Né? Deus habita na minha casa, então não pode haver imundície digital na minha casa. Né? Mantenha a limpeza da sua casa, porque Deus mora na sua casa. Né? Então precisamos tomar decisões. Né? Filhos, né? Se quando você é proibido de mexer num aparelho, você reage mal, discute, briga, e você está disposto a pecar, desonrando e desobedecendo os seus pais, só para poder usar o aparelho, acho que você está viciado. E você precisa que Deus te ajude e te liberte disso. Jovens, adultos, você que tem idade, né, e maturidade para ter um aparelho, o seu uso da internet, né, glorifica a Deus? Faça essa reflexão. Tinha um vídeo que eu ia passar, mas eu estou estourando o tempo, não vou passar mais. Tá? Como é que está o seu WhatsApp? Né? Tem conversa saudável no seu WhatsApp? Ou é só bullying, fofoca e besteirada? Né? Eu queria propor, né, a gente vai orar agora, mas além da gente orar agora,
eu queria propor que em algum momento na sua casa, essa semana, talvez hoje, você fizesse uma reunião de família para tratar desse assunto. Como é que nós estamos com relação a essa palavra? Né? E se você está pisando na bola, se seus filhos estão pisando na bola, se está tendo excessos, que possa haver um ambiente de confissão, de pedir ajuda, de arrependimento, de conserto. Né? De repente, sei lá, de repente seu filho está acessando pornografia. E ele está morrendo de medo de te contar. Aquele negócio está machucando, está arrebentando ele por dentro, mas ele está morrendo de medo de te contar. Né? Sim, você precisa saber como é que as coisas estão acontecendo. Né? Ou o que está acontecendo. Né? Talvez, como eu disse, você precisa dar o exemplo. E se tornar um pai e uma mãe mais presente. Né? Sim, que hoje seja um dia de acertos. Que hoje seja um dia de arrependimento, se necessário, de confissão, se necessário, de mudança, se necessário, de um compromisso de andar na luz e de não deixar, né, as coisas do mundo, né, terem um poder tão grande sobre as nossas vidas. Podemos orar sobre isso? Jesus, abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias. Que nossas famílias sejam limpas. Protege a gente de ser atraído e enganado pelas armadilhas do mundo. Ajuda a gente a ser sábio no uso dessas ferramentas que foram criadas pela sabedoria que o Senhor deu ao homem, mas que o diabo tem usado tanto. Quero pedir que venha o espírito de sabedoria sobre nós, sensatez, bom senso, Senhor. Quero pedir que o Senhor faça o alarme da consciência das pessoas tocar. E que se tem gente que está passando por batalhas, por lutas, né, que tem experimentado um vício, uma dependência emocional, mental a respeito dessas coisas, que o Senhor venha no socorro dessas pessoas, venha ao socorro dessas casas, venha ao socorro dessas famílias. Que a gente não crie uma geração de pessoas insensíveis, de pessoas que não precisam de pessoas. Ensina a gente, Senhor, a construir famílias de pessoas que são válvulas abertas para jorrar da Tua vida. Não permita, Deus, que as coisas desse século dinamitem os fundamentos que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Fala com cada um. Ministra